Seja bem-vinda a mais um vídeo. Se você, mãe de filhos pequenos, se cobra todos os dias de separar um tempo especial para brincar com os seus filhos, mas no fim do dia vai dormir cheia de culpa porque nunca conseguiu, ou se você acha que brincar é algo que precisa de planejamento, de brinquedos certos e de um espaço organizado, ou então se você consegue até ter esse tempo especial para brincar, né, os momentos, os espaços adequados, mas quando você finalmente senta para brincar com eles, não sabe o que fazer e perde a paciência rápido demais, ou você tem a sensação que tudo tem que ser assim muito forçado para você, esse vídeo é para você. Eu me chamo Michele Pérez, sou mãe de trigêmeos, 2 típicos e 1 atípico, e eu tenho uma boa notícia para você. Existe um caminho muito simples e natural de brincar mais, de se conectar mais com os seus filhos todos os dias, ainda que a sua rotina seja corrida, e ainda que você tenha pouca ajuda. Se você não souber ou não gostar nem um pouco de brincar, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te provar que brincar não é um evento isolado, que precisa ser programado na rotina dos seus filhos, e que dá para brincar todos os dias sim. E se ao final desse vídeo você entender isso claramente, eu tenho certeza que você já avançou 50% no percurso para tornar a rotina com seus filhos mais leve e mais divertida, e cheia de conexão e memórias. Então se prepara, porque esse vídeo pode transformar completamente o seu olhar sobre o brincar dos seus filhos. Eu vou começar esse conteúdo já derrubando assim de cara uma grande crença bem errada que a gente tem sobre como as nossas crianças brincam. Brincar acontece em blocos de tempo ao longo do dia. Gente, a gente cresceu ouvindo que brincar é uma atividade que acontece na hora de brincar, ou seja, existe um momento específico do dia em que, para o adulto, a criança senta no chão e brinca. Mas a verdade é que isso não faz nenhum sentido para a cabeça da criança. O cérebro da criança não separa o mundo entre brincadeira e vida real. Tudo que a criança faz, desde segurar uma colher, subir no sofá, ou mexer na embalagem de um produto enquanto você cozinha, faz parte das diferentes formas de brincar e da forma de aprendizado dela. A criança é capaz de brincar o tempo todo. E ela, inclusive, é capaz de brincar sozinha e com você. Ela conhece essas duas formas de brincar naturalmente. Uma coisa interessante que acontece é que quando ela brinca sozinha, ela tende a focar mais em exploração pura, né? Então, nos testes de hipóteses, na causa e efeito, criatividade, etc. Agora, quando a criança brinca junto com você, que é o apego seguro dela, ela até pode, na brincadeira, trabalhar essas habilidades também. Mas, paralelo a isso, ela também está atendendo a uma necessidade dela de se conectar com você, de estar perto de você, ok? Então, o aprendizado puro ali da brincadeira, pensando no desenvolvimento dela, motor, sensorial, cognitivo, pode até acontecer com você participando ou não de uma brincadeira. Agora, a brincadeira que atende a necessidade emocional e social dela, de conexão, de se sentir segura e ouvida por você, essa forma de brincar, ela só tem a oportunidade de realizar se você brinca com ela. E por isso que a ideia de esperar um momento perfeito para a gente brincar com ela faz com que a gente perca inúmeras oportunidades naturais de aprendizado e principalmente de conexão com os nossos filhos. Tem um médico americano muito fantástico chamado Daniel, eu acho que é Daniel Amen, que pronunciou Daniel Amen. Ele fala sobre a importância do momento junto com os nossos filhos para que o cérebro deles se desenvolvam bem. Então ele recomenda que a gente reserve um momento do dia, que pode ser curto, inclusive 20 minutos, e brinque com os nossos filhos de algo que os nossos filhos queiram. E nesse momento a gente tem que deixar os nossos filhos guiarem. E como a gente faz isso? Ele dá 3 regrinhas bem básicas, fáceis de lembrar. Então a ideia é não mandar, não perguntar e não direcionar. Então a gente não se preocupa com a brincadeira em si quando a gente está com os nossos filhos, né? A gente foca os nossos esforços em estar presente e fazer isso de forma consistente. Então todos os dias um pouco. Não importa o quanto você esteja corrido, precisa acontecer todos os dias. Aí, para deixar esse conceito ainda mais óbvio, eu vou te perguntar uma coisa aqui para você refletir. Como você ensinou os seus filhos a falar em português? A gente não separou uma hora do dia para ensinar a nossa criança a falar português. Ela simplesmente aprendeu. Por quê? Porque ela convive com você o tempo todo e você fala o tempo todo ao redor dela. Ela foi absorvendo, imitando, testando os sons que você faz e interagindo com a linguagem em diferentes momentos do dia. O brincar funciona do mesmo jeito para sua criança. Ou melhor, a linguagem que a sua criança quer te ensinar, que é o brincar, também funciona da mesma forma. Ela está o tempo todo do dia te ensinando a se comunicar com ela pela forma de interação que ela conhece, que ela domina desde os primeiros meses, que é o brincar. Então, seus filhos não estão brincando só quando eles estão no tapetinho.
Eles estão brincando enquanto eles mexem na esponja, enquanto você tenta lavar a louça, e aí eles ficam lá mexendo na esponja, tentando abrir as gavetas. Eles estão brincando enquanto eles experimentam fazer caretas para você e para eles mesmos no espelho, enquanto você está tentando escovar o dente deles. E enquanto eles tentam, sei lá, pôr os sapatos. Gente, um dos meus filhos fazia uma brincadeira 100% das vezes que eu ia pôr a cueca neles. Ele tentava pular e cair dentro da cueca, já vestido. E olha, era muito, muito, muito irritante pra mim. Porque no final do dia eu tava lá cansada, querendo acabar aquela função dos 3 banhos, botar pijama, escova de dente, pôr todo mundo pra dormir, pra daí eu ir tomar banho. Mas ele amava. E eu, às vezes, deixava transparente, assim, na minha cara, que eu tava cansada. E aí ele vinha e me desarmava perguntando, você tá cansada hoje? Eu posso fazer aquilo? E aí ele vinha e pulava, achando que em algum dia aquilo desse super certo. Mas não dava, óbvio, né? Mas assim, a criatividade dele, a cabeça dele levava ele muito longe. E aquilo que pra mim, ali cansada, exausta, já no final do dia, drenada, sem muito pra entregar, poderia parecer só uma irritação, pra ele era uma brincadeira. Essa é uma forma de brincar. E assim, agora ele já não faz mais isso, passou essa fase, né? E que bom que eu aproveitei. E se a gente percebe que o brincar é o idioma que os nossos filhos querem usar para se relacionar com a gente ao longo do dia, tudo muda. Porque você não precisa ficar criando tempo para, né, brincar com eles. Você só precisa enxergar e saber valorizar, aproveitar o que já está acontecendo naturalmente na rotina. E a gente não faz isso de não escolher essas oportunidades, de não aproveitar essas oportunidades porque a gente é, sei lá, adulto amargo. É porque existem algumas coisas que acontecem que tampam a nossa visão e que impedem a gente de ver o brincar como um processo natural da rotina e aproveitar essas oportunidades. E aí agora que você já entendeu que o brincar não precisa ser um evento isolado, eu vou te ajudar a entender quais são esses 3 motivos que podem tampar a sua visão de perceber as oportunidades de brincadeira ao longo do dia, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que pode impedir a sua visão é acreditar que o brincar é um passatempo que só preenche as lacunas de atividades do dia da sua criança. Então, a gente tem uma falsa crença de que o brincar, né, ele acontece só quando a sua criança está desocupada e que o aprendizado acontece quando ela está sendo ensinada por um adulto sobre alguma coisa. Mas a neurociência já provou pra gente que os primeiros anos de vida, no qual a criança brinca livre, de forma independente, traz muito aprendizado. Eu não estou falando de aprendizado só na área de sensorial, motor, cognitivo. Eu estou falando do socioemocional, que é extremamente importante. Cada vez mais a gente ouve especialistas falando sobre a importância da gente trabalhar as habilidades emocionais e sociais dos nossos filhos, de autorregulação, da importância da gente trabalhar a autoestima deles desde pequenos. E aí a gente fica tentando métodos, né, específicos para fazer isso. Gente, não tem tanto mistério assim. Tem muita riqueza ali no feijão com arroz bem feito, sabe? E assim, você conseguir estimular a sua criança, mostrar para ela que você se importa com o que ela faz, que você se interessa com o que ela tem para, né, para te dizer, e que as coisas que ela acha importante no dia também são importantes para você, traz um enriquecimento enorme da autoestima dela. Parece tão pequeno pra gente, mas isso é muito grande. Tanto é que, eu não sei, mas quem faz terapia já adulto, sabe, quando a gente chega no terapeuta, a maioria dos relatos que a gente começa a trazer e trabalhar pra gente entender as nossas cicatrizes, nossos traumas, digamos assim, eles vêm da nossa infância. E aí a gente começa a entender, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a importância que tem as nossas interações ao longo do dia com a nossa criança. E se a nossa criança quer se conectar com a gente, brincando, através das diferentes formas de brincar que ela consegue fazer ao longo do dia, que vão muito além do tapetinho, muito além dos brinquedos, por que não tentar aprender a forma como a sua criança quer interagir com você, como ela quer se comunicar com você, como ela quer estabelecer essa relação com você. Gente, brincar nunca será tempo perdido, ou alguma coisa que acontece só com o tempo que sobra no dia da criança. Mas existe uma coisa que é verdade, que a gente precisa assimilar e assumir como verdade absoluta, que existem oportunidades desperdiçadas todos os dias quando o brincar é deixado de lado. E eu não estou falando só das oportunidades de aprendizado, eu também estou falando das oportunidades de conexão, de criar e de aprimorar o apego seguro que a criança tem com a gente. E esse apego seguro, essa relação vai ser a base na qual ela vai fundamentar todas as outras relações futuras dela. Então isso tem uma importância enorme.
A gente não pode subestimar o quão valioso isso pode ser para a vida dos nossos filhos. A gente se preocupa, poxa, em escolher a escola, em escolher viagens e tudo para poder trazer para os nossos filhos a maior variedade de experiências de vida e informações pensando no mundo acadêmico, para eles serem bem-sucedidos, mas a gente deixa de lado um pouco da importância que tem as nossas interações nesses primeiros anos de vida com eles, no dia a dia ali, no feijão com arroz. Segundo grande obstáculo que atrapalha muito pai e muita mãe, tá? A ideia de que brincar consome tempo. Muitos pais não arrumam tempo para brincar porque eles se apoiam nessa afirmação de que eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos. Mas essa dificuldade nossa de arrumar tempo vem da ideia de que brincar exige que a gente pare tudo e se dedique exclusivamente à criança por um longo tempo. E, gente, eles precisam de minutos. Eles não precisam de 3 horas. Quem precisa de 3 horas são os adultos ao seu redor. A sua criança precisa de minutos. E você realmente pode fazer 1000 coisas no dia e ser muito corrido e muito atarefado. Mas não encontrar 20, 30 minutos no dia para sua criança, eu acho isso bem difícil de acreditar que não seja possível nenhum diazinho. Porque você não precisa saber criar tempo extra, você só precisa saber aproveitar a rotina, entendeu? É importante que a criança sente, coma, mas poxa, vocês estão ali juntos já, usa esse momento a seu favor e veja o que a sua criança quer fazer. Faz um dia só, um dia da semana um teste e deixa ela guiar aquela situação ali no ritmo dela, sem você ficar coordenando. E vê como é mais prazeroso para você, vê como vocês conseguem sair dali muito mais conectados, como de repente vocês podem até dar uma risada juntos. E se em vez de enxergar o banho apenas como uma tarefa que você precisa fazer para cruzar a grande lista de coisas que você tem que fazer no dia, você permitir que a sua criança brinque um pouco na água, deixar ela se divertir um pouco. Meu marido é pró nisso, homens são prós nisso, em fazer, né, as crianças brincarem dos jeitos mais inusitados possíveis. Quando meu marido resolve dar banho nos meus filhos, gente, parece uma torcida organizada dentro do banheiro. Eles se divertem demais, mas é porque meu marido deixa eles guiarem. Entendeu? É muito incrível isso acontecer. E isso é uma coisa muito difícil para mulheres. É muito mais fácil para os homens conseguirem fazer isso. E se em vez da gente ficar tentando caçar brincadeiras legais e maravilhosas e mirabolantes o tempo todo, você simplesmente permitir que a sua criança escolha do que ela quer brincar um dia. Você não precisa ficar pensando, né, em formas de se conectar com a sua criança. Pega o vácuo dessa brincadeira e entra junto. Entendeu? E aí o grande ponto que atrapalha a gente de verdade, que é o terceiro obstáculo, são as distrações que a gente tem ao longo do dia. Então a gente tem muita coisa para resolver, a gente tem o celular, a gente tem mídias sociais, a gente tem o WhatsApp o tempo inteiro bombardeando a gente de mensagem. É difícil a gente ficar ausente. Às vezes a gente está do lado da nossa criança, mas a gente não está do lado. Entendeu? E aqui entra um ponto que não é perceptível agora. Mas a forma de atenção que a gente dá para os nossos filhos no presente, agora, na infância, é exatamente a forma de atenção que eles vão devolver para a gente quando eles forem adolescentes ou adultos. A gente modela agora, na infância, a relação que futuramente a gente vai ter com os nossos filhos. Bom, agora que você já entendeu que brincar não precisa ser um evento isolado, aqui estão 3 passos simples para você aplicar na sua rotina e observar a mudança. Primeiro, observe os seus filhos e tente entender, tente identificar o que chama a atenção deles. Identificar o que chama a atenção deles já vai te dar a chave para abrir a grande porta da conexão com os seus filhos e entrar no mundo das brincadeiras deles. Segunda dica, entra no mundo das brincadeiras dele. Então, responda aos seus filhos, reaja, mesmo que seja só com um comentário ou um sorriso, você não precisa ser o agente transformador daquela brincadeira, você só precisa reagir, você precisa mostrar para os seus filhos que você está ali, atento. E terceira dica, retire o peso da cobrança da brincadeira da sua cabeça. Você não precisa ficar criando grandes eventos, grandes oportunidades, você só precisa aproveitar melhor a oportunidade. E terceiro, tire o peso da brincadeira. Reconheça que o brincar já está acontecendo a todo momento. Então você não precisa ficar criando tempo extra e atividade extra. Você só precisa aproveitar o que já está acontecendo na rotina da sua família. Então, gente, se tudo isso que eu tô falando fez algum sentido para você, mas você sente que você ainda tem dificuldade para colocar em prática, eu tenho um convite especial para você. No dia 10 de abril, eu vou te ensinar o método Janela, um passo a passo prático e fácil,
para transformar a rotina da sua família e para te permitir que você faça as pazes com o brincar. Eu vou te explicar exatamente o que pode estar impedindo mais momentos de conexão e diversão na rotina com seus filhos. E você vai descobrir como tornar os dias mais leves e cheios de memórias e aprendizado, sem precisar ficar mais sobrecarregada. A infância dos seus filhos não vai esperar você ter mais tempo e mais energia. Então clica no botão e garanta sua vaga.